Os seres humanos talvez sejam a única espécie do planeta Terra que sorriem. Sorriso é uma forma de identificação de uma pessoa feliz, mas pode ser também ter outros atributos. O sorriso pode esconder um deboche, pode esconder ou declarar a arrogância das pessoas. O sorriso também pode ser mentiroso, pode oferecer um ar de felicidade quando, na verdade, a pessoa está cometendo crimes, delitos, pode estar em devaneios. Os políticos gostam muito de sorrir e me chamou a atenção no final de semana passado, quando circulou em Limeira um jornalzinho publicitário do partido PSD, inclusive com fotografias da primeira-dama ao lado de Gilberto Kassab. Bom, até aí, se a lei permite, tudo bem. Mas a quantidade de sorrisos, a quantidade de pessoas felizes em Limeira definitivamente não representa o que se passa em uma cidade que deve até o pescoço, segundo informações extraoficiais. Os eleitores devem ficar atentos. O período eleitoral é muito curto para a escolha do novo gestor ou da nova gestora aqui da nossa cidade e também dos novos vereadores, porque nós queremos propostas e não sorrisos. Nós queremos pessoas que venham para o debate eleitoral sabendo o que acontece em nossa cidade e trazendo para nós, eleitores, propostas para uma cidade melhor, mais justa e menos vítima de pessoas que definitivamente a tomaram. É isso que nós precisamos e não simplesmente sorrisos, que mais parecem fazer propaganda de clínicas dentárias aqui em nossa cidade. Farol de Limeira está no ar. Quinta-feira, 4 de julho de 2024, a partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira. Lembrando que na metade do nosso programa teremos a participação de Karina Penteado com a doutora Zaira Castro. Estarão falando aqui no nosso programa a partir de 10h30 da manhã. Rapidamente, conexão agora. E amanhã, não perca, amanhã tem debate farol aqui no nosso programa. Falando de política. José Antônio Encina, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Outro abraço para você, Beto, e para todos que acompanham o nosso Farol de Limeira. Ô Zé, hoje eu queria começar com um tema mais assim, popular. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Claro. A gente gosta de cozinhar, mas não vou pedir receita, não. É que deu uma polêmica danada com essa questão agora, né, dos novos impostos, né? O Lula quer tirar o imposto sobre a carne. Autoridades que fiscalizam falam, vai ser difícil você colocar taxas diferentes para o filé mignon, para o acém, para o patinho, porque os açougues, em regra, recebem aquelas peças enormes e depois vão cortando. Como é que a pessoa vai saber se é uma ou outra? Bom, o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu diminui muito o meu hábito de consumir carne, por várias razões, porque não sei se é procedência, eu não sei lá o que é. Eu tenho percebido que alguns cortes que eles estão inventando hoje em dia, principalmente para baratear quando a gente compra em bandejinha, uma sola de sapato, né? Eles cortam bem fininha aquela carne lá, você vai dar uma grelhadinha, ela fica horrível. Juntando tudo isso, eu quero te perguntar, o preço das carnes caiu um pouco, na sua opinião? E caiu para todas as carnes ou ainda existem algumas que são menos privilegiadas? Olha, Beto, eu frequento, né? Eu gosto muito é lógico, a gente acaba comprando essas bandejinhas prontas que você falou, mas eu estou dando prioridade atualmente, né? Mais para aqueles açougues, né? É um açougue de supermercado, Beto, mas onde você conhece ali os açougueiros, sabe? Tem aquele atendimento que você fica conversando com ele, pergunta sobre a carne, às vezes você fala o que quer, ele vai lá buscar para você. Beto, esses dias eu estava querendo um contrafilé
né? Mas eu queria aquele, sabe, com uma capinha de gordura, aquele que você sabe que a carne vai ser melhor, né? E ali tem alguns açougueiros e eu já fiz amizade com todos, né? Uma das é uma mulher, né? Ela é açougueira, ela foi lá, ela buscou uma peça para mim, Beto, que você não acredita, sabe, aquela peça perfeita. Então, eu estou dando prioridade nesse sentido para açougue em que você pode confiar ali e escolher, né, a peça junto com o açougueiro, que ele vai falar para você se a peça está boa ou não. Em relação aos preços, Beto, eu reparei que caiu bastante o preço da carne, principalmente as carnes consideradas de segunda, né, Beto? Na verdade, se você entrevistar esses açougueiros, né, esse pessoal que faz churrasco, eles vão falar que não existe carne de segunda. Existe carne que você não sabe preparar. Porque se você pega aí, por exemplo, o acém, Beto, o acém está na faixa aí de 22 até R$ 25, né? Isso é o preço que eu estou encontrando nesse açougue que eu frequento. Há uns 3 anos atrás a gente chegou a pagar aí mais de R$ 30 pelo acém, Beto, que é uma carne considerada de segunda, né? Mas se você faz ali uma carne de panela usando esse tipo de carne, fica excelente, né? Por exemplo, o contrafilé, Beto, o contrafilé está na faixa de R$ 29,90. Já pagamos mais de R$ 40 o quilo do contrafilé. Em alguns açougues aí de outros mercados ainda se cobra esse valor. Então eu acho que hoje também tudo vai da pessoa dar uma pesquisada nos preços, né? O filé mignon aí, Beto, tenho visto por R$ 59 aí a peça, né? O quilo daquela pecinha que já vem limpa, né? Sem o cordão. Então, eu acho que tudo varia muito, Beto, de acordo com as suas pesquisas também, né? Eu acho que você não deve entrar no primeiro açougue ali e já fazer as compras. Se você puder observar, né? Principalmente pelos jornais aí dessas empresas que publicam diariamente ofertas, você vai com certeza acabar adquirindo carne, frango, carne de porco, né? Muito mais em conta do que se você entrar em apenas um tipo de açougue aí, aquele que você já sabe que é um pouco mais caro, e aí você vai pagar mais. Então, eu acho que são estratégias que o consumidor deve adotar, Beto. Mas eu acredito, né, pelo que eu tenho visto, que caiu bastante em relação ao que nós tivemos aí até 2022, mais ou menos. Você sabe que eu tenho um problema lá em casa, porque a Márcia não é muito fã de carne de porco. Sim. E eu gosto bastante. Então a única carne de porco Sim, que é eu muito vejo que bom. ela é uma carne saudável, ao contrário do que muita gente diz. Ela tem menos gordura, etc. Agora, a carne de porco, assim, concordo com você. Se o sujeito compra lá uns 3, 4, 5 bifes de lombo, e se ele fizer grelhadinho ali, se o bife for muito fininho, não dá nem para você cortar com o garfo e com a faca, né? Ele fica É totalmente verdade. seco, Não, então você tem que saber. fica seco. Tem que Claro, saber claro. escolher, lógico, Então, lógico. eu prefiro comprar um pedaço de pernil, aí eu dou uma fatiada, porque o pernil é mais suculento, Sim, né? Ele é mais muito gostoso. mais, né? Você vai grelhar E ele no tempo certo, ele vai ficar suculento no meio, né? Faz uma marinada um pouco antes, né, isso. Beto? Ele vai ficar com aquele temperinho no meio e daí você dá uma selada de cada lado ali, ele fica muito gostoso, né? É aquilo que eu falei para você, né, Beto? Tem que saber preparar. Você não É, pode comprar uma carne e deixar ela esturricar ali, que depois, na hora de claro, comer, claro. não, você não vai sentir, né, nada ali, é aquela carne dura, né? Então, Agora tem uma realmente coisa, né? é. Quando o Lula falou dos cortes populares, etc. e tal, não pode, inclui o frango, né? Olha, tá aí uma carne que eu fico cismado toda vez que eu vou comprar, porque o frango você vai muito pelo jeitão do frango, né? O frango é muito como comprar peixe, né? Você pega aquele frango Sim, amarelado, principalmente o peito de frango, pode jogar fora aquilo lá, né? Então, sim, o sim. frango eu prefiro comprar, às vezes, naquelas embalagens dessas dessas lojas da Swift aí, tem muita coisa boa e tem muita coisa barata nessas lojas. Você tem que saber comprar. Tem que Então saber você escolher também. escolher também. Mas tem muita coisa que não é tão cara e você compra ali congelado. Quando você vai fazer, descongela e está tudo bem. Mas eu tenho medo de frango, não da galinha, né? Do frango.
Nesses açougues aí que eu falei para você, principalmente de um mercadinho aqui de Limeira que eu frequento, Beto, eles recebem quase que diariamente carne de frango, vende muito, né? É, Então tá sempre chegando, e você olha a data, ele foi embalado há 2 dias atrás, há um dia certo. atrás, então você sabe, né? Se ele foi embalado há pouco tempo, né? Mesmo que ele esteja ali num pacotinho, né? Um filé de frango, que eu gosto bastante, ou um peito de frango, como você falou, uma sobrecoxa desossada, você vê que ele foi embalado há 2 dias, ou seja, ele está muito fresquinho, né, Beto? Está com o carimbo ali, a data de validade, então você sabe que ele é assim recente, né? Que não é aquele frango que está congelado há meses ali, né, Beto? Aí sim você pode correr o risco de comprar uma carne que não vai estar tão boa, né? Então eu observo muito isso, né? A data de embalagem ali daquele frango, né? Nesse caso aí, né, Beto? Então Tá é certo. isso, né? A gente vai ao longo dos anos adquirindo aí alguns hábitos, né, Beto? Para saber escolher bem, né? Para não comprar, não trazer para casa nenhum produto que esteja aí com problemas, né? Estragado no caso. Tem um supermercado que eu frequento, que o nosso querido técnico J. Neto frequenta também. A única coisa que eu tenho bronca de açougue do supermercado, quando tem açougueiro metido, né? Eles ficam lá fatiando a carne, embalando as coisas, sabe que o cliente está ali esperando, eles ficam de costas, mas nem dá uma olhadinha pra gente, viu, Zé? Tem. Beto, nesse açougue que eu vou, tem um rapaz lá, ele é corintiano fanático, mas Opa! pensa num alguém mais fanático do que o Valfrido, para você ter uma ideia. Então, e aí a gente fica, né, naquela brincadeira, né, naquela gozação, quando um tá por cima, o outro tá por baixo, né? E aí, mas ele é muito atencioso, Beto, ele sabe escolher carne, ele já trabalha ali há muito tempo, né? Então, é muito legal, né? Você tem essa amizade e ainda essas provocações ali. Então é um local que eu gosto bastante de frequentar, por causa também desses açougueiros que são muito gentis, né? Atendem muito bem a gente, né? Sabe que a gente já é freguês também, é lógico, e também, né, gostam ali de fazer brincadeiras. Então é muito gostoso esse convívio quando eu vou a esse supermercado. Bacana. Bom, Zé, para a gente arrematar, vamos falar rapidamente sobre os postos de vacinação que foram anunciados aqui em Limeira. Na verdade, Beto, houve assim uma atualização de grupos de vacinação, né? Isso tudo, né? A Secretaria de Saúde acaba atendendo às determinações do Ministério da Saúde, né, Beto? E tem aqui assim, algumas novidades, eu vou até dizer para você, né? Eles dizem que no momento, Beto, a vacina que está chegando, que está sendo aplicada, é uma vacina monovalente da fabricante Moderna, né? E a novidade que eu falei para você antes aí é o seguinte: crianças de 6 meses até menores de 5 anos, então, entre 6 meses até aquela que completou 5 anos, elas que ainda não foram vacinadas, Beto, agora elas devem receber aí 2 doses com intervalo de 4 semanas entre uma dose e outra. Aí sim elas já vão ficar imunizadas, né? E as crianças, Beto, né, que que já tinham sido vacinadas anteriormente, né, na faixa etária aí dos 5 anos, e que são imunocomprometidas, elas devem tomar 2 doses após 3 meses da última recebida. Então, é uma novidade aí para vacinação de crianças, né? Então, se o pai tem alguma dúvida, Beto, pode comparecer a um dos postos aí levando a carteirinha de vacinação, que daí, né, a profissional ali do posto de saúde vai avaliar com ele se ele precisa de mais algumas doses ou não. Agora, essa aqui também é uma novidade, Beto. A população aí, quem já tem os 5 anos, já tomou a vacina, até 59 anos, Beto, se as pessoas não tiverem comorbidades, né, se estiverem bem de saúde, não tiver nenhum problema, e já tomaram alguma dose da vacina contra a Covid, a Secretaria de Saúde está dizendo que não é necessária a imunização nesse momento. Então, veja bem, Beto, olha só que notícia interessante. Quem tem entre 5 e 59 anos e já tomou alguma dose da vacina contra a Covid, nesse momento não precisa se preocupar, que não está sendo aplicada, então, vacina nessas pessoas. Agora, quem tem mais de 60 anos e tem aí algum problema, alguma doença, Beto, essas pessoas aí elas podem sim e devem receber 2 doses com um intervalo de 6 meses, né? Então,
2 doses por ano para as pessoas acima de 60 anos e que tenham aí alguma doença que são imunocomprometidas. Se a pessoa ficar em dúvida, Beto, pode também entrar lá no site da prefeitura, né, de meida.sp.gov.br/vacinação, né, vacinacal, né, sem o tio e sem acentuação aí. E aí, Beto, tem os postos de saúde, né? Se os pais aí tiverem essa necessidade de levar os filhos para essa vacinação contra a Covid, né, Beto? Aí sim, a vacinação está acontecendo das 8 ao meio-dia e da 1 às 4 da tarde, né? Crianças aí até 11 anos, a imunização acontece nas UBSs do Novo Horizonte, Graminha, Nova Suíça, Abílio Pedro, Nova Limeira, né? Quem tem mais de 12 anos, Beto, e ainda também está precisando tomar vacina, aí é no Nossa Senhora das Dores 1, Jardim Planalto, Aeroporto, Parque Hipólito 1, Morro Azul, Nova Europa e Campo Belo, além daquele ambulatório lá do Centro de Especialidades do Residencial Rubi. Então essas são as informações, Beto, né, para as pessoas aí que estão aí com a carteirinha. De uma jornalista que fez uma pesquisa sobre esse embate entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Campos Neto, que, aliás, tirou férias, né? Colocou o Galípolo como presidente agora do Banco Central, presidente interino, pelo menos não deve receber críticas do Lula. Mas esse fato do Lula ter esticado a corda até o final e ontem ter recuado com medidas de contenção de gastos, etc. e tal, você sabia que ela chegou à conclusão que tudo não se passou de uma estratégia? Porque a defesa da queda de juros, mesmo trazendo essas consequências que trouxeram, né? Alta do dólar, etc. e tal, tinha uma estratégia política eleitoral também, viu, Cláudio? Porque avaliaram em pesquisas que as pessoas gostavam dessa defesa da queda de juros, da taxa de juros do presidente Lula. E tem tudo sempre uma razão de ser, não, Cláudio? Olha, Beto, é evidente que não há nada de graça e nada é por acaso, né? Sempre tem alguma intenção por trás de uma atitude, de uma ação, né? De um político, de um presidente, de um parlamentar. Nesse caso, de fato, há uma questão eleitoral que envolve a queda de juros, né? Porque a gente sabe que juros altos significam retração na economia, né? Ele é apenas favorável ao investimento especulativo, a gente já está cansado de falar isso aqui, né? E também como controle do consumo, né? Ou seja, se o juro está baixo, e há uma alta taxa de emprego, né? Como vem acontecendo no Brasil nesses últimos 2 anos, a queda do desemprego e um ganho maior, um ganho real do salário do trabalhador, o consumo aumenta. Aumentando o consumo, vai aumentar a necessidade de demanda de produção e isso pode aumentar a inflação. Ou seja, o mercado é diametralmente contra o pleno emprego e contra o verdadeiro, o real ganho salarial zero. Então, é evidente que o Lula, sabendo disso, vai puxar a corda, né, vai esticar a corda nesse sentido, de pedir e de tentar forçar a barra junto ao Banco Central para que as taxas continuem sendo reduzidas, né? Porque, senão, das razões do próprio mercado, aquela coisa toda, né, que a gente já está cansado de saber. Então, não se tem nada de graça, não, Beto. Você tem
uma intenção por trás disso, sim, e eu acho que é bem interessante do ponto de vista dessa análise da intenção política nessa esticada de corda. Tá certo. Bom, nosso tempo está acabando. Não, eu fiz essa pergunta também porque ontem eu ouvi um comentário do Alexandre Schwartzman, ele foi ex-diretor do Banco Central. Eu fiquei com os poucos cabelos que eu tenho em pé, porque ele disse o seguinte: cada membro que está no entorno do Fernando Haddad, incluindo o presidente Lula, quando faz alguma projeção econômica, todas são derrubadas facilmente por técnicos do mercado. Então, eles têm que saber também, tem gente especialista no mercado financeiro, que sabem avaliar o que é factível e o que é prejudicial. Então, por isso que, quando você fala com uma pessoa que sabe mais do que a gente, é bom ouvir e falar pouco, né? Essa é a grande verdade. Mas, apenas um complemento aí de comentário. Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta. Amanhã, no Debate Farol, eu vou fazer um comentário que eu ouvi que me deixou também arrepiado esse meio de semana. Não vou dar spoiler agora, mas a gente espera, né, mudanças, etc. Todo eleitor espera mudanças, né? Será que um dia nós teremos, assim, um dia por ano que os semáforos, que não tem algum semáforo quebrado aqui em Limeira, Cláudio? Você quer que eu responda com sim ou com não, com talvez? Com sinceridade. Com sinceridade, jamais. Ai, meu Deus. Por enquanto, nunca. Não há como você trafegar pelo centro de Limeira sem pelo menos um conjunto de semáforo que não esteja com mau funcionamento. Diariamente. Ontem era o da Subindo a Tiradentes, que estava com esse problema, e também o da Doutor Trajano ali no cruzamento com a Carlos Gomes. É complicado, Beto, olha, é duro, viu? A gente fala, a gente às vezes passa por chato, mas olha, sabe como que é, né? Chato é aquela pessoa que senta na gilete e balança a perninha, porque, olha, eu vou te contar, viu? Tá duro o negócio. Porque é o seguinte, eu quando fiz minha casa, já faz algum tempinho, né? Agora precisa de manutenção. Aí você vai trocar um spot lá, você chega, dá até vergonha, a gente chega numa elétrica, o cara fala assim, esse aqui já é antigo, não fabrica mais. Então você tem que readaptar, né? Faz parte da vida, nova tecnologia. Aliás, a lâmpada de LED é muito mais econômica, faz bem para o bolso, inclusive, e tal, mas tem que trocar. Então é assim, né, Cláudio? Se não está funcionando, ou você troca de uma vez, ou se não, você põe uma placa ali, ó, que Deus te ajude. Exatamente. Ou troca quem comanda o trânsito, que eu acho que é mais plausível. Exatamente. Tá bom. Olha, aqueça as turbinas aí, amanhã estaremos de volta no Debate Farol, tá bom? Até amanhã, então, Beto. Uma ótima quinta-feira a todos. Valeu. Muito bem. Vamos agora ao comentário de César Roberto e daqui a pouco o nosso quadro Carina Entrevista. Eu volto amanhã. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem 6 partidas abriram a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos em Cuiabá o Botafogo vencendo o Cuiabá por 2-1. Em São Januário, Vasco 2, Fortaleza 0. Em Criciúma 1, Cruzeiro 0. Em Belo Horizonte, Arena MRV, Atlético Mineiro 2, Flamengo 4. Que sapatada tomou o Galo Mineiro ontem, hein? O Bragantino, jogando em Bragança, venceu o Atlético de Goiás por 3-1. E o São Paulo foi até Curitiba e venceu o Atlético Paranaense por 2-1. São Paulo que vem crescendo de novo, né? Nas mãos do técnico argentino Zubeldia. A sequência dessa 14ª rodada, hoje, 19 horas em Caxias do Sul, Grêmio e Palmeiras. Às 19 também, Bahia e Juventude lá em Salvador. 8 horas da noite desta quinta-feira, Fluminense e Internacional, a estreia do técnico Mano Menezes, né, no comando do Fluminense, e 8 horas da noite desta quarta, hein, Beto?
Corinthians e Vitória jogarão na Arena Neoquímica. Após os jogos de ontem, o Flamengo continua liderando o campeonato com 30 pontos, o Botafogo agora é o segundo com 27, o Palmeiras, que joga hoje, é o terceiro com 26, São Paulo é o quarto com 24, Bahia é o quinto com 24 também, e o Atlético do Paraná é o sexto colocado com 22. Lá embaixo, Atlético de Goiás é o 17º, 11, Grêmio 18º, 10, Corinthians 19º com 9 e o Fluminense é o último colocado com 6 pontos ganhos. Copa América, Beto, iniciam hoje, né, as quartas de final. Nesta quarta-feira, 10 da noite, Argentina e Equador, hein? Vão se enfrentar em Houston. Amanhã nós teremos Venezuela e Canadá, também às 10 da noite. No sábado, Colômbia e Panamá, às 19 horas. E no sábado, às 10 da noite, Uruguai e Brasil. Eurocopa, amanhã Espanha e Alemanha, 1 da tarde. Amanhã também, às 4 da tarde, Portugal e França. No sábado, nós teremos Holanda e Turquia. E também no sábado, Inglaterra e Suíça. Passando aqui para o futebol doméstico, Beto, a Inter faz neste momento, lá no Limeirão, o seu apronto final, visando o jogo do próximo sábado, às 6 da tarde, contra o Água Santa, lá em Diadema. É bem provável que o técnico Felipe Conceição faça algumas mudanças, né? Até porque a Inter vem de 2 derrotas consecutivas e ele entende que o time caiu de rendimento nessas 2 últimas partidas. O Leão é o segundo colocado no grupo A7 com 20 pontos ganhos. Quem lidera o grupo é o Maringá com 26. O Água Santa, adversário da Inter depois de amanhã, é o quarto colocado com 16 pontos ganhos. Na classificação geral, Beto e amigos, a Inter ocupa a 10ª posição com 20 pontos. E olha que o Leão, há 3, 4 rodadas atrás, chegou a ocupar aí a segunda posição no geral da Série D. Em 11 jogos até o momento, a Inter obteve 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, marcou 15 gols e sofreu 9. Portanto, o Leão tem um saldo positivo de 9 gols neste campeonato. A Inter jogará sábado contra o Água Santa lá em Diadema. No dia 13 vai receber o Costa Rica do Mato Grosso aqui no Limeirão. E no dia 20 vai encerrar esta fase contra o Pouso Alegre, lá no interior de Minas Gerais. Beleza? A Inter, que treina agora, concentra-se logo mais à noite, né? E amanhã viaja para Diadema, onde jogará no próximo sábado. São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Meu amigo e minha amiga, hein? Como é que está a parte administrativa da tua empresa? Os tributos, os impostos federais, estaduais e municipais. Bagunçados, é? Então eu indico, procure por Vitória Contabilidade, na Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681 e deixe a sua empresa totalmente zarada, né? Ou zerada, né? Em relação aos tributos. Beleza, Beto? Um grande abraço. Uma boa quarta para todo mundo, sorte para o Corinthians logo mais à noite e para o Palmeiras também, né? E até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Farol! E hoje estou com uma pessoa aqui muito importante e muito especial, que é a doutora Zaira Castro. Seja muito bem-vinda mesmo. Gratidão. Eu quero que você dê as honras, porque essa mulher, gente, tem um currículo, ela trabalha tanto, tem cada trabalho maravilhoso, que eu quero que você dê as honras fazer uma leve apresentação, porque aí na nossa bio, gente, tem tudo a descrição dela, porque ela é maravilhosa. É tão complicado, né? A gente fazer uma autoapresentação. Uma autoapresentação.
Mas, assim, eu sou advogada, né? Sou reconhecida como uma jurista antirracista, que luto pelos direitos das mulheres. Para além disso, estou como atual presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Limeira. Participei de alguns coletivos, hoje sou mestranda, com ênfase em Direito Internacional, né, estudos jurídicos, com ênfase em Direito Internacional. Participo do Observatório de Violência contra Jornalistas, coordeno o Elo. Já, né, foi muito premiada também. Sim. Inclusive, depois nós vamos falar que tem mais um prêmio aí por aí, né? Alguns você prêmios. Você foi destaque na revista Vogue, né? Fui, com algumas mulheres que têm um trabalho que salvam outras mulheres. Eu ia perguntar isso para você também. Mulheres salvam outras mulheres? Salvam, sim. Quando mulheres que sofrem algum tipo de violência e tem ali uma outra mulher que sinaliza, que apoia, que ajuda de alguma maneira, não é só o advogado. A gente não pode pensar só no jurista, no advogado. Tem todo um processo, tem uma psicóloga, às vezes uma amiga, às vezes uma irmã, uma tia, uma prima, que pode sinalizar isso e dar todo o apoio, o suporte, com situações que às vezes aquela vítima nem consegue perceber. E temos que interferir, né? Sim, não é aquele velho ditado, briga de marido e mulher, não mete a colher. Mete sim, a colher, o garfo, né? Com certeza. Você tem que salvar mulheres. Mas, assim, você fala muito de racismo, que é uma das suas causas, assim, que você está sempre muito bem empenhada. Hoje em dia, doutora Zaira, nós somos muito evoluídos, evolução na saúde, na tecnologia, de anos, de décadas aí. Existe muito racismo ainda? Com certeza. A gente tem ainda um país extremamente racista. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, anualmente, ela emite um relatório da situação do país, né, de todos os países. E no Brasil, desde que foi emitido, se iniciou as emissões desses relatórios, aponta como o racismo é intenso no Brasil. É um país extremamente racista e isso é um racismo estrutural, institucional, que está na base ali da pirâmide. E traz os índices, né? Quando é uma mulher negra, traz a situação carcerária, traz a questão de desigualdade, de desemprego. Ele, assim, nesse relatório traz e pontua tudo, a diferença salarial entre mulheres e homens, e aí traz o recorte racial, e quando essa mulher é negra, quando essa mulher é trans, né? Tudo isso aí vai piorando. Vai piorando. Sim. E a mulher negra, ela continua sofrendo racismo em qualquer área. Qualquer área. Mesmo ela assim, sendo assim, uma dona de casa, até assim, uma presidente de um cargo super importante dentro de uma empresa. Mesmo assim, lá nesse cargo, ela sofre preconceito? Sofre. Por exemplo, um exemplo, ontem, a deputada Carla Zambelli chamou a deputada Benedita da Silva de Chica da Silva. Chica da Silva era uma escrava. Era uma escrava. Então, ela disse que... chamou ela de escrava. Então, isso é um racismo. E você vê o patamar ali, estamos falando de deputadas, em uma live. Então, você vê que isso acontece constantemente. Tentam minimizar ou até dizer que é mimimi, que o racismo é mimimi, que a violência contra a mulher, em regra, nem sempre é do jeito que é pontuado, mas a gente sabe que existe um país aí que é patriarcal, é machista. Se voltarmos ao período colonial, tinha uma legislação que dava o poder ao homem de assassinar a mulher, se descobrisse ou desconfiasse que ela teria traído. Então, a gente tem um contexto histórico, social, cultural e até legislativo. Até pouco tempo a gente tinha um pátrio poder, né? Em que a mulher ela não poderia trabalhar sem autorização do marido. Muitas mulheres, às vezes, queriam se divorciar, mas tinham receio de perder a guarda do filho, né? De não saber o que vai fazer, como é que a sociedade vai me aceitar, como é que eu vou reiniciar a minha vida. E isso gente. E, então, a gente tem um processo aí de desconstrução e reconstrução, constantemente.
E tem pessoas ainda que nem você falou de mimimi. E tem muitas pessoas que realmente falam que isso aí é mimimi, isso aí você está exagerando, isso é um exagero. Não foi bem assim, não foi assim que eu falei. Mas realmente esse racismo acontece e ele já é, que nem você falou, ele é já estruturado na sociedade. Sim. E tem algo que poderíamos fazer para minimizar isso, esse tipo de racismo? Algo assim concreto, porque em tanta evolução que nós temos de tecnologia, todos os dias tem uma evolução em tudo. O que poderíamos fazer para diminuir isso? Tem algo assim específico? Tem alguma cartilha? Tem alguma palestra que a gente poderia direcionar isso? Isso poderia vir da escola? De onde a gente poderia acessar isso para diminuir? Bom, a gente teria temos vários caminhos. Tem a questão da implementação de políticas públicas, a efetivação de cotas, leituras constantes como o Manual Antirracista de Djamila Ribeiro, que a gente teve até a Djamila aqui como palestrante em Limeira, entre tantos outros livros que trazem essa abordagem. Também a escola, eu acredito que poderia trazer esse tipo de talvez disciplina, talvez palestra, talvez uma atividade de extensão ou formação que trabalhasse letramento de classe. Reeducar, né? Isso, um letramento de classe, raça e gênero, porque não dá para você falar de gênero sem falar de classe, sem falar de raça e vice-versa. As pessoas precisam entender a questão racial, a questão de gênero, respeitar a diversidade. Então, existem vários caminhos, né? Implementações mesmo da efetividade da legislação. Quando a pessoa sofrer uma injúria racial, ter ali a efetividade disso, que ela vai ser condenada, vai cumprir. E talvez, como tem na Lei Maria da Penha, né? Um procedimento ali de reeducação, né? De ressocialização. Porque eu acredito que não basta penalizar apenas, mas reeducar. Reeducar, com certeza. E você falou assim da justiça. Então, por exemplo, se uma mulher negra sofre algum abuso, sei lá, vamos dar um exemplo, num atendimento, ela é mal atendida pela raça dela. Se a gente levar isso para a justiça, nós temos hoje um apoio ali, fala assim, não, isso aí não pode realmente acontecer, nós vamos entrar na justiça e tal, ou não, ainda tem aquele, isso aí não, isso aí é muito mimimi. Tem melhorado por causa também da mudança na legislação, também um protocolo com julgamentos com perspectiva de gênero, mas ainda a gente precisa evoluir, melhorar bastante, porque alguns casos não são sequer considerados que é uma injúria racial, que é o racismo. E por quê? A gente tem aí um racismo estrutural, institucional. Quando a gente aponta o perfilamento racial, por exemplo, teve o caso do açaí. Naquele caso ali, o segurança, que estava seguindo ordens, né, de uma empresa, abordou de uma forma preconceituosa, racista, discriminatória. Mesmo ele também sendo negro. Sim, porque o racismo ele é tão intrínseco na sociedade, a gente tem que entender que foi um processo de escravidão aí, onde um procedimento de escravocrata de 400 anos, entende? Então, não é uma coisa que vai deixar de existir do dia para a noite. Vem esse processo aí de desconstrução e reconstrução. É por isso que você vem nessa luta, né? Tem que sempre apoiar. Sim. E aí, por isso que é importante a representatividade, por isso que é importante ocupar os espaços, ter atividades, um podcast como esse, que traz essa abordagem para as pessoas entenderem, trazer exemplos, porque se você chega num ambiente, vamos lá, uma empresa, e analise quantas pessoas negras tem ali naquele espaço. E aí você pode até encontrar, mas quais os cargos que essa pessoa está ocupando? Em toda a sua história de vida, quantos médicos negros você conheceu? Quantos juízes negros você conheceu? Quantos advogados negros você conheceu? Será que essas pessoas negras, quando você chega em certos lugares, não estão sempre no lugar de subalternidade? E aí as pessoas vêm questionar, não tem racismo? Claro que tem.
Claro que existe. E você fala assim, porque às vezes chega até um certo ponto que ali não deixam subir mais. Exatamente. Por exemplo, vai fazer uma entrevista com uma mulher negra e uma mulher branca, com o mesmo currículo. O mesmo currículo, ou até a mulher negra ainda tem mais alguns títulos ali maiores dentro do currículo dela. Acaba que isso interfere ali também, sim, hoje em dia? Sim, porque a questão racial, nós como pessoas negras, assim, acreditamos que a questão da cor vem primeiro. Você, às vezes, quantas pessoas, jogadores negros, pessoas negras, aí, artistas, figuras públicas, passam, vivenciam e divulgam que vivenciou uma questão de racismo. Sempre vem uma história um pouco... É claro que não todo mundo tem suas dificuldades, tem a sua história, tem o seu caminhar. Mas, realmente, quando a gente vê e para ouvir história de artistas, de advogados, de médicos que vieram assim, de uma condição mais baixa, né? Ou não, chega ali com uma história que teve essa parte de racismo, de bloqueio ali no meio. Sim. E isso acontece com todos? Acontece. Recente tem um Fred Nicásio, ele é um médico e ele divulgou uma situação de que a paciente não queria ser atendida por ele, porque ele era negro. A promotora Lívia Vaz, ela já chegou para ministrar uma palestra e o segurança não queria deixar entrar. Porque ela era negra. Bloqueou a palestrante? Sim. Ela falou tudo bem, ela foi embora. E todo mundo ficou aguardando a palestrante. E ela foi embora? Foi, se ele não deixou eu, o que ela poderia fazer? Eu achei digno. Porque senão não me deixaram entrar. Imagina o que acontece depois. Então, esse tipo de situação que nem ela presenciou e ela tomou essa atitude, tipo, ela não foi lá, não é assim, tal, né? Pegou, foi embora. E isso, às vezes, acorda muito mais a sociedade do que a palestra que ela ia dar. Depende, porque tem palestras tipo assim, que eu são... falo assim, tipo assim, opa, o que aconteceu? Aí fica aquela movimentação, o constrangimento. Isso, constrangimento. Então dá aquela cutucada na sociedade. Traz a reflexão sobre o comportamento. O que aconteceu ali. Sim. O porquê aconteceu, né? E quando você vai investigar, apurar a situação, de fato, percebe que teve uma discriminação, né? Por uma questão que é de cor mesmo, de raça, de etnia. E você já sofreu? Inúmeras vezes. Quando eu comecei a advogar, eu tinha um colega que estudou e iniciamos uma sociedade, e a gente chegava no fórum e simplesmente ele, né, não pediu uma OAB, nada, e comigo sempre pedia. Sempre existia uma dúvida se eu realmente era advogada. O olhar era sempre assim, tipo, não... Ela é uma... Quem é ela? É uma, sabe, uma parte aqui do processo, mas não advogada. Recente também já aconteceu isso no meu escritório. Uma pessoa chegou e falou, você que é advogada desse escritório? Você? São seus colaboradores, seus funcionários? E, sabe, com aquela entonação assim, de tipo, como se eu não tivesse... Vocês incapazes. É isso. Então, acontece muito. E tem mulheres... Já fui perseguida por segurança em supermercado. Tem isso ainda? Tem. Porque assim, tipo, já é classificado, né? O negro é, tipo, o bandido. Exatamente, tem isso? Tem. Não, tem, tem um negro e tem um branco. Para os dois. Ali tem essa taxação ainda? Tem essa discriminação? Não, o bandido é o negro. Tem, sim. Que é a questão da abordagem do perfilamento racial. E essa abordagem policial sempre vai em cima mais do negro? Eu acredito que sim. A gente tem que ter cuidado para depois não dizerem que a doutora Zaira está se voltando contra a abordagem de maneira nenhuma. Não, mas a gente tem os índices, uma situação geral. Situações, né? E isso é muito delicado, né? Isso está nos índices, né? Se você vê as estatísticas, então aquele treinamento, né? Tem um treinamento para isso,
Então, em regra, e constantemente é divulgado na mídia, né? Em toda a imprensa, essas questões do perfilamento racial. Esse perfilamento racial, ele, para não acontecer, existem esses treinamentos? A Corte Interamericana, ela traz isso, e a importância de ter uma reeducação, um treinamento para os seguranças, para a abordagem policial, para o próprio judiciário, né, de entender aquele contexto, até da interseccionalidade, que é o que eu pontuei no início, a questão da classe, raça e gênero, né, e treinar um pessoal e toda a equipe, seja ela policial, seja jurídica e tal, do atendimento a uma abordagem de forma igualitária. Igual. Que ali tem, independente de raça, de cor, de qualquer coisa, ela tem que ser tratada como igual. Pessoas por pessoas. Tem mulheres que elas se sentem assim, mais assim, elas se machucam mais do que outras. Tipo assim, tem umas assim, isso aí para mim já não... E tem mulheres que elas se sentem, ficam tristes, acaba que tem casos que entram em depressão, que não conseguem voltar, e tem mulheres que super... isso aí para mim nem me importa, vira as costas e tchau. Tem. No âmbito da violência contra a mulher, na violência doméstica, familiar, mas vou pontuar como todo na violência contra a mulher, porque às vezes a mulher sofre um assédio no trabalho, são circunstâncias, um estupro, sabe? Qualquer coisa do tipo que traz danos irreparáveis. Com certeza. Eu acredito que, assim, para além do lugar, né, da responsabilidade, da atuação do judiciário, do advogado, do defensor, da promotoria, que atue nos casos de violência contra a mulher, tem um lado também psicossocial, né, do apoio psicológico, do apoio da assistente social, porque justamente traz esses danos irreparáveis, o dano psicológico, o dano moral. Né? Tem mulheres que têm apagões, fica com tantos resquícios daquela violência que ela se olha no espelho e não se reconhece. Já tem outras que conseguem virar a página, virar a história, superar e seguir em frente, né? Sem grandes traumas, mas aquilo fica ali. E, às vezes, há uma situação que traz, né, aquele sentimento. Ou que dá uma travada no dia, né? Exatamente. Porque você tem aquela memória, você tem aquela feridinha lá. Sim. Né? Aquela cicatriz e está na sua alma, né? Sim. Né? E ainda mais que na nossa geração de hoje, então, quer dizer, imagine o que isso acontecia, alguns nem precisamos ir tão longe assim, mas assim, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, era muito mais difícil para essas mulheres, não era? Sim, sim. E hoje a gente tem aí as mulheres buscando mais independência, autonomia em todos os aspectos, porque a gente veio assim numa caminhada de uma sociedade que tinha, né, essa diferença do homem ocupando o espaço de poder, sendo o patriarcal, aquele que comanda. As mulheres em geral já veio, né, numa luta aí, né, para ter voz até hoje. Sim, né? Quando a gente olha a história da mulher, né, o direito ao voto, o direito, sabe? Então tem todo um contexto, tudo foi com muita a luta. Aí fala, né, feminista não necessariamente. E o feminismo, a mulher, a feminista ela não tá contra os homens. Não é isso. As mulheres só querem o espaço, ocupar os espaços de poder, ter direito e liberdade sobre o seu corpo. Nem para mais e nem para menos. A gente precisa ser igualdade. Ter liberdade sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sobre suas escolhas, suas decisões. E daí a importância da representatividade, né, para que possa inspirar outras, para que também a gente possa ter um mundo melhor, para que possa se ter essa possibilidade de redução de violência contra a mulher e todos os outros tipos de preconceito que envolve geral mulher, né? Exatamente. Que ainda tem um preconceito muito grande. Na verdade, acho que o machismo, ele ainda impera muito, né, doutora Zaira? Muito. O machismo, o patriarcado, e entender o lugar da mulher. Né? Por exemplo, o casal, vamos ter um filho, uma filha, uma criança, vamos gerar. Mas quem é que carrega? Aí a mulher que gesta,
E essa gestação, ela ali durante 9 meses. Quando tem ali, aí a criança nasce, né? Vem todo o procedimento de amamentar. Então assim, se colocávamos os homens também refletir, será que é igualitário o papel do homem e da mulher na sociedade? E é a mulher que hoje tem uma jornada tripla, ou até mais que tripla, trabalha em... Tanto é que as mulheres brincam, né? Tipo assim, o homem não pode pegar gripe, né? Porque a mulher vai, nós ficando doente, a gente sai para trabalhar e leva o filho na escola, e pega o filho, e faz almoço, e pensa na janta. Nem terminou o almoço, já tem que pensar na janta. E doente mesmo. Sim. E na hora que o homem pega uma gripe, aí a mulher tem que cuidar de mais um, né? É tipo isso, né? Exatamente. As mulheres porque acho que já vem essa força, a gente já tem, acho que mais essa força nossa, tem, né? De não, depois me fala que é de cuidar, sexo de proteger. Frágil. Não. Mulher não, ela vem com todo esse aspecto aí, né? De proteger. As mulheres hoje têm empreendimentos. De alguma forma ou outra, é aquela que não consegue trabalhar no externo, né, fora da casa, do seu ambiente, da sua residência, porque tem um filho ou tem algum familiar que precisa de uma atenção, aí o que ela vai vender um doce, um salgado, faz né? Um pão, faz um bolo, vende lá na garagem de casa, gente. Sim. Mulher é isso aí, mulher se resolve, entendeu? Faz o puxadinho ali, faz o puxadinho, isso. Começa a fazer uma sobrancelha, uma unha. Exatamente. Não tem vender uma roupa, vou vender maquiagem, entende? Então as mulheres, elas sempre estão sempre ocupando esses espaços e assim se reinventando, né? Eu acho que é interessante nesse sentido. E daí também vem a questão da violência, né? Eu acho que também a gente está em um momento da sociedade de muita reformulação de todo o contexto, né? E os homens também entenderem hoje essas mulheres que buscam independência, autonomia, não quer dizer que elas não querem deixar de se relacionar, mas elas querem ter o espaço, a autonomia que o homem também tem, né? Que acaba que os homens ficando meio assim, nossa, o que essa mulherada agora estão transformando aí o mundo, estão querendo mais espaço e não quer mais ficar só em casa, daí começa aquele atrito, né? E não é, e as mulheres têm que entender que a gente não quer ser mais também, a gente não pode querer ser mais, a gente tem que tentar sempre a igualdade, né? Em todos os sentidos, sim. né? Eu acredito muito nessa questão de igualdade. São premissas, né? Igualdade, o que é justo, mas uma igualdade entendendo que somos diversos, né? A gente tem uma sociedade diversa, né? Tanto por isso que a questão, né, racial, por isso a questão de classe. Então essa igualdade aí tem que ter um equilíbrio, né? Sobre os direitos, sobre os posicionamentos, sobre os espaços, entende? Então o momento é delicado, depois o pós-pandemia. As pessoas estão tentando se adaptar. Porque a gente está ainda numa adaptação, né? Isso. Não estamos ainda... Que aquilo interferiu muito na sociedade, interfere até hoje, né? Tem pessoas que parece que até não conseguiram retornar, né? Aquela vida social anterior à pandemia. Sim. Então, eu acho que todo esse contexto hoje, por isso que é importante perpassar a educação em todos os aspectos. Não só a educação em casa, aquele do pai, da mãe, da família, mas a educação mesmo no sentido educacional, sabe? Para tratar todas essas questões. E eu acredito que questões como combate à violência contra a mulher, a luta, o combate contra qualquer tipo de preconceito, porque eu acredito que assim, eu sou uma mais defensora muito dos direitos humanos, porque não dá para você falar só do racismo, porque quando a gente entra na esfera do racismo, e aí você for avaliar as pessoas LGBTQIA+, sim, que sofrem muito mais, também. Entendeu? E aí a gente entra no aspecto de homofobia, transfobia, então tudo isso precisa ser combatido, né? Mas para buscar esse equilíbrio de um mundo mais justo, igualitário, um mundo que as pessoas se respeitem. Respeito, acho que é isso, o respeito, né? E a gente estava falando da escola, me passou uma coisa pela minha cabeça, você fala para mim se eu estou errado. A gente estava falando da escola, de levar essas orientações mais para a escola hoje, mas a nossa sociedade que já saiu da escola, ela está doente, né?
Então, a gente tinha que pensar em algo ali para pós-escola, vamos falar assim, de orientação. Porque esses pais, essas pessoas que convivem com essas crianças de hoje. Sim. E daí tem, né? O problema é que as pessoas talvez não seja do interesse, né? Porque não é, não quero saber, ou meio, isso aí não quero. Sim, ou então dizer, eu não cometo nenhum tipo de preconceito. Mas às vezes até de uma forma inconsciente, ali a pessoa está cometendo um ato preconceituoso, racista, discriminatório. Né? Porque a sociedade foi construída dessa maneira. Então, as pessoas preferem ficar quieta do que se meter naquilo. Não vou nem me meter nisso aí, gente. Eu já tenho muito problema, então não quero nem saber. Sim, entendeu? Ou então de dizer assim, eu não sou negra, eu não sei, então não vou. Deixam eles com a briga deles, com a luta deles, e eu vou seguir. E sendo que isso é uma responsabilidade de toda a sociedade. Eu sempre falo que reflete a fábula do rato e da ratoeira, né? Isso aqui não me incomode, tá? Sim. Não me incomode, que isso não é um problema. Até na hora que chega lá na hora e precisa lá de um suporte, né? Sim. Por exemplo, os artistas que adotam as crianças negras. Até então, eles só conseguem entender o que é racismo ao vivenciar, ao perceber, ao sentir ali as crianças, os seus filhos sofrendo racismo. Né? Porque daí mexe com os seus filhos, né? Que a dor daí é maior do que com você. E consegue entender o que é aquilo, a dor que eu sinto, você não vê, você não sente, não tem você fala, o que você sente, o que eu sinto, você não vê. E com certeza é uma dor que quem nunca passou, a gente pode até imaginar. Porque a gente às vezes vê situações, você vê aquilo. A gente tem a empatia, algumas pessoas têm empatia com aquilo. Mas estando ali dentro, a dor é muito maior, né? A ferida fica na pessoa. A gente viu, a gente sentiu a empatia, mas aquilo ficou machucado na pessoa que sentiu, né? Só o que eu senti, eu sei. Um exemplo. Você tem uma loja, eu tenho um escritório. E aí as pessoas entram. A gente pode ter vários tipos de clientes que podem gostar ou não do nosso atendimento, porque perpassa o atendimento, mesmo sendo áreas diferentes. E aí eu estou lá no meu escritório e sofro, né, um desrespeito. Tá? E aí a pessoa aborda o meu cabelo, a minha cor, a questão, sabe? E na sua loja, da mesma forma. Chega uma pessoa e tal. Mas aí, eu sou uma pessoa negra, eu sou uma mulher negra, você é uma mulher branca. Nossas histórias, nossos contextos são de realidades diferentes. Mesmo algumas pessoas, me julgando. Você fala, o julgamento que me fazem. Inclusive, está passando uma foto maravilhosa aí, gente. Olha o tanto de mulheres, que eu tenho certeza que aí deve ter história, gente, que dá para vários livros, né? Sim. Onde você estava aí? Aí eu estava no IASP, né, no Instituto de Advogados de São Paulo, com a ministra, né, do Superior Tribunal Eleitoral, doutora Edilene Lobo, e tem várias outras juristas ali, advogadas, a própria Patrícia Vanzolini, né, a presidente da OAB de São Paulo, que é a maior seccional do Brasil, também estava presente, e justamente foi o quê? Essa atividade com o objetivo de trazer representatividade, de mulheres ocupando os espaços de poder, mulheres negras, né, tendo voz e espaço. Eu queria dizer que eu estou arrepiada. Sabe por quê? Depois vocês vão ver ali a foto, mas assim, são muitas raças ali, numa foto só. Traz a diversidade. A diversidade. Isso. E é isso que a gente quer. Exatamente. Né? Todas essas mulheres juntas, né? Gente, assim, depois vocês vão ver, vocês estão curiosos, aí depois vocês vão ver a foto. Mas, assim, é uma foto que, representa mesmo nós, mulheres brasileiras. Sim. Né? Porque diversas. O Brasil, assim, a etnia, assim, né? Exatamente. Miscigenação. Isso. Né? É tão grande que você olhando uma foto dessa, você fala assim, não, nós somos todas iguais, nós somos mulheres e todas iguais. Sim. E ali você tem mulheres diversas, né? E ocupando cargos diversos. A gente tem uma presidente, a gente tem uma ministra, a gente tem uma advogada, tem ali advogada empreendedora, né?
E mulheres, ali tem provavelmente ali LGBTQIA+, né? LGBTQIAPN+. Nossa, é muita letra, é muita gente, gente? E mulheres negras. E eu acho que isso deve ser respeitado, né? Você vê mulheres com cabelos diferentes, diversos. Olha, loira, morena, exatamente. ruiva, cabelo branco, olha lá. Morena iluminada, ruiva, tem tudo, né? Sim. Moreno. E hoje, você sabe que eu estava vindo para cá? Sim. Olha só. E eu vi uma mulher negra, ela estava na esquina, acho que esperando, estava com uma super elegante. Ela estava com um blazer verde, é que ela estava de costa, não deu para eu ver. Acho que ela estava esperando. Acho que subiu o carro, alguma coisa para pegar. Ela tava com uma calça alfaiataria preta. Nossa, quem será essa mulher? Vamos ver se sabe, eu vou descrever. E ela tava com um blazer verde, só que ela tava de costa. E ela tava com aquele cabelo todo de trança, assim, ó. Mas era eu percebi que era uma pessoa mais velha. Não era tipo novinha, não. Não tô falando de mocinha, não. Pink. Eu olhei, daí eu parei, né, no par, eu olhei e falei assim, nossa, gente, olha essa mulher. Tipo assim... E para assumir, assim, e eu admiro muito porque a gente já conversou disso de cores, né? Sim. Então, olhando aquilo, eu sabendo, eu vindo estudando, vendo tudo que a gente estava conversando, tudo que a gente conversou na minha loja, vindo para cá, eu olhei essa mulher e falei, gente, essa mulher me representa. É sobre isso. Não é? Olha, é sobre a importância da representatividade, né? E aquilo que eu falei no início sobre a importância de você, né, ter a liberdade de ser quem você é, de poder usar uma roupa, o cabelo. E tem uma outra que passa toda vez, eu acho que eu vou parar ela, é que não deu ainda, porque às vezes eu tô passando pela vitrine e eu sempre vejo ela passando, uma mulher, mas gente, é uma mulher impecável, também acho que ela tem, acho que mais de 60 anos. Você vê aquela pele, aquele cabelo escovado, assim, ela é uma loira iluminada. Não sei o que é aquela mulher. Sempre tá de terninho, assim, ou tá de taierzinho e tal. E ela sempre desce ali. E eu nunca consegui abordar ela ainda. Numa elegância. Eu falo assim... E esse dia ela passou, eu tava com uma cara... Eu falei assim, olha aquela mulher, gente, ela me representa. Porque ela passa toda vez aqui, eu não consigo pegar ela para conversar com ela. E assim, sabe, você olha assim, não, ela me representa, gente. Sim. Que é dentro do que eu trabalho, do que eu vejo. Então, que nem essa mulher, na hora que eu vi ela de terno verde e cabelo pink, eu falei assim, não, essa mulher me representa. Mulheres inspirando mulheres. Outras mulheres. Mulheres. Que eu falo tanto de cor e isso. um medo de cor. Aqui, ó. Mulher, ela tem um medo de usar cor, gente, que é uma coisa, assim, impressionante. Aí eu vendo isso, eu falo assim, uau! Mas é isso, é a liberdade, né? É a liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de ser o que você quiser, né? Hoje a gente pode ser o que você quiser, ninguém tem o direito de bloquear ninguém. Né? E são direitos constitucionais, né? O seu direito de ir e vir, seu direito de poder ser quem você é, de liberdade, de expressão. Portanto, o quê? A sua liberdade de expressão respeite tem o seu limite, né? Outro limite, né? Que aquilo não traga esses atos preconceituosos, discriminatórios, desrespeitosos, porque quando a gente tem aí um preconceito, a gente tem o desrespeito. Tem o desrespeito, né? E você falou que, assim, de representatividade, e uma vez eu entrevistei o Aislan aqui, também é um negro, um fotógrafo, e ele, sabe que ele me falou a mesma coisa? Ele me agradeceu, inclusive tem trecho do Aislan, esse dia ele fez acho que semana passada ele fez um TBT da entrevista aqui, acho que faz mais de um ano já a entrevista com o Aislan, e ele falou exatamente isso, nossa, muito obrigado por você dar a oportunidade para eu vir aqui, que é muito difícil abrirem as portas para a gente, ainda mais a gente sendo negro, né? É difícil alguém dar uma oportunidade de estar falando aqui. Dar voz, né? Dar espaço. E você falou isso também hoje. Dar voz, dar espaço é uma forma de combater o racismo, né? Porque você traz aquela possibilidade de diversidade, porque só pessoas brancas? Por que não trazer pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBTQIAPN+, entende? Então, aí você começa a trazer a questão da igualdade. A Renata, uma vez, também veio aqui, a Renata, você precisa conhecer, também linda. Ela também ela ensina mulheres a reaproveitar os alimentos. Gente, é lindo. Ela põe aquele turbante dela e ela veio aqui, fez a comida pra gente. E voou, a mulher voou, né?
Então, e ela fala, nossa, e ela chegou em Limeira fazia pouco tempo, e a mulher voou, hoje ela está aí maravilhosa também. Eu acho que nem essa sua fala que eu vejo você falando, eu acho que eu concordo muito que nós mulheres podemos sim salvar muitas outras mulheres. Com certeza. Né? Eu acho que hoje em dia a gente fala, tipo assim, dá a mão mesmo uma para a outra. Fala assim, não, doutora, eu estou precisando disso, me ajuda nisso que eu não estou conseguindo me resolver, ou você para mim, ou seja para quem for. Às vezes é fazer uma escuta, por vezes uma orientação, que é aquela luz no fundo do túnel. Por exemplo, mulheres, quando está naquela fase que acabou de ter o bebê e tal, às vezes ela precisa ali de uma outra mulher que chegue só e entenda, às vezes só segure o bebê para que ela possa tomar um banho digno. Então, eu acho que são formas de as mulheres se apoiarem, de chegar às vezes e dizer, você está entendendo que quando seu marido quer que você tenha uma relação sexual à força, a pulso, isso é um tipo de violência? Porque as mulheres antigamente, elas não foram, né, não tiveram essa orientação de entender. Era obrigação, Era obrigação, porque eu estou no relacionamento, porque eu sou casada. Meu marido, eu tenho que fazer o que ele quiser. Mesmo que eu não queira. Então, às vezes ter uma outra mulher ali que sinalize, olha, não é bem assim, né? Então, você ali nesse momento, a partir desse momento, você pode salvar, sim. Pode, né? Sim. E você aí, mulher que está nos assistindo, saiba que vocês não estão sozinhas, né? Nunca. Se você estiver se sentindo sozinha, gente, pode mandar uma mensagem para mim, pode mandar uma mensagem para a doutora Zaira, acho que tem um Instagram dela aí, né, Neto? Pode mandar mensagem para você? Alguma mulher que precisa? Pode. A gente tem uma premissa lá no escritório de um atendimento humanizado. E mesmo quando, eu não tenho condição e tal, a gente faz as orientações de encaminhar para a Defensoria Pública. Porque às vezes para ela não sabe nem o caminho, exatamente, né? De orientar e ir a uma DDM, né, uma Delegacia de Defesa da Mulher. O passo a passo, onde ela vai primeiro. Tá com dificuldades, questões de guarda, de alimentos, às vezes não sabe o que fazer, o que buscar, onde buscar. Então, assim, a gente segue, faz todo atendimento, toda orientação, uma escuta, todo encaminhamento em todos os aspectos. Então, se você tem esse suporte lá dentro do seu escritório, dessa primeira orientação. Sim. Né? Sim. Porque às vezes a mulher também fala assim, ela não tem orientação, ela fala, por onde eu começo? Sim, e às vezes é só uma orientação. Estava recente até com minha manicure, eu amo conversar com as mulheres. E ela abordou isso, ela falou assim, lembra aquela orientação e tal, que você me deu, eu passei, já resolveu a questão lá da pessoa, com as crianças, com o conselho tutelar e tal. E às vezes só precisa disso, de uma orientação. Exatamente. Porque às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar. Sim, às vezes, sofreu uma situação com uma criança, aí meu filho está vivenciando algo, procura o conselho tutelar. Né? Quando é menor, minha filha foi para trabalhar em um lugar, só que ela é uma menor. Né? Então, ela não pode trabalhar, ela pode fazer um estágio, pode ser uma menor aprendiz. Então, se tem uma irregularidade nisso, a gente orienta, vai no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, ou no próprio Conselho Tutelar. E é interessante até você trazer isso, porque as pessoas acham e acreditam assim, que eu só sou uma advogada que trabalha com racismo e com a violência contra a mulher. Não, gente. Em várias outras. Não, é só ali no perfil dela, você já vai conhecer a potência. E, às vezes, é só um caminho. A pessoa quer se aposentar e não sabe. Estou com uma pessoa da minha família, já tem uma idade avançada, está com Alzheimer. O que é que eu faço? Preciso dar entrada com um processo de curatela. Entendeu? Então, às vezes, é só um processo de orientação. Né? E, às vezes, as pessoas têm até um receio de procurar um advogado. Falar, eu vou procurar advogada, mas é caro. Eu não sei o que eu vou fazer. Ela vai me dizer, vai me cobrar. Vai perguntar, eu não vou saber responder. E a gente busca esse atendimento humanizado e orientar da melhor maneira possível. Né? Sofri uma questão com o plano de saúde, uma questão com atendimento médico e tal. Você pode procurar o Conselho Regional, né, de Medicina ou o próprio... Tudo tem um caminho, tudo tem né? um caminho e tem uma orientação. Às vezes é só você dando o primeiro... vai por aqui, que a pessoa, ela se encontra, né? Sim.
Então, essa orientação inicial, o que faz parte da função social como advogado. E eu acho que também como ser humano, como pessoa, por acreditar em um mundo melhor, mais justo, e que eu acho que a prática também do amor, você ter fé. E eu penso que qualquer ser humano que tenha fé, ele entende a importância de praticar o amor. Entendi. E não o amor hétero, o homem, mulher, um amor, sabe, um amor afetivo. Mas o amor universal. Universal. É o amor universal, é praticar o bem. Quando você está praticando o bem, você está praticando o amor. E penso também que cada um plantar a sua semente, a semente do bem. Né? A gente vai plantando as sementinhas até a gente ir colhendo, né? Exatamente. Quem planta o bem, colhe o bem. Exatamente. Né? E vamos juntas, hein, gente? Olha, representando assim, mulheres unidas para também salvar e educar futuras mulheres. Sim, porque motivar. Nós somos também responsáveis até pelas novas vidas dessas novas mulheres. Exatamente. Né? Que é nós mudando agora, que essas novas mulheres, essa nova geração, que nós conseguimos, né, melhorar. Sim. E é sobre isso, né? Tornar o mundo melhor, você impactar positivamente a sociedade de alguma maneira. Quando pensei em estudar e cursar direito, foi muito com esse objetivo, né, de usar a minha profissão para que pudesse ajudar. Não eu acho penso que é para além da Zaira advogada, né? Mas a Zaira como ser humano, como mulher, e que busca aí ter um mundo melhor. E é isso, gente. Eu quero agradecer você, viu, maravilhosa. Mais uma vez. E tem assunto, hein? Tem assunto que se deixar aqui, nós vamos, né? Abordando, nós vamos, porque tem muitos assuntos. Vamos ver aí em outra oportunidade. A gente vai trazendo algum tema, se você quiser algum tema pra gente, você tá falando aqui com a doutora Zaira, pode trazer, que nós vamos respondendo também, né? Sim. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigada mesmo. Gente, é isso e até mais. Mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Tem uma música famosa da saudosa falecida Rita Lee, onde nos seus versos ela fala: aonde foi parar a música popular brasileira? Eu, usando essa frase da sua música, parafraseando, eu diria: aonde foi parar a imprensa brasileira? Porque eu sou do tempo, da minha juventude, da minha formação humanística, cultural, que a imprensa era imparcial, o mais imparcial possível.
ela explicava as coisas como elas realmente são. De repente, o mundo ficou tomado por esse tal de progressismo, dos Soros, da ONU, das ONGs ambientais, dos Lulas que tem por aí, e eles querem rotular. Por exemplo, chamavam o Bolsonaro de fascista, chamavam o governo dele de extrema-direita, como chamam agora na França, que está ganhando a eleição, a direita, eles estão chamando de extrema-direita. Não é extrema-direita, é direita. Extrema-direita é o fascismo de Hitler, de Mussolini. Nós nunca tivemos isso aqui no Brasil. O que é extrema-direita, o fascismo? Ele é o controle do Estado sobre o cidadão, a repressão física a seus oponentes, total falta de liberdade de imprensa, de divulgação. É uma ditadura de direita, de um controle de um Estado forte. A mesma coisa é chamar o governo do Lula, por exemplo, de extrema esquerda. Não é extrema esquerda, é um governo de esquerda. Extrema esquerda é a Coreia do Norte. São países fechados ao mundo. O governo de esquerda hoje é aquele governo que quer, como o do Lula e como existem outros por aí, que querem ter um controle da economia e controle do Estado, com empresas estatais fortes. E governos de direita querem economia de mercado, liberdade para fazer fluir e crescer a economia. São visões diferentes dentro de sistemas democráticos. Só como exemplo, agora sábado vai ter um encontro de conservadores de direita em Camboriú, Santa Catarina. Vai estar lá o Bolsonaro, vai ter outros membros da direita brasileira, vai estar o presidente argentino, Javier Milei. E por que escolheram Santa Catarina? É o estado mais conservador do país. E, coincidentemente, é o estado mais desenvolvido do país.